Olá, sejam muito bem-vindos à nossa mini aula de Libras da Libras Pro. Eu sou a Renata, professora de Libras. Vocês assistiram a nossa última mini aula? Nós explicamos para vocês o verbo trabalhar, assim como as suas diferentes variações. Será que vocês conseguiram aprender, praticar? Hoje, a aula de hoje, nós trabalharemos o tema do verbo conseguir. E nós vamos aprender através de diversos contextos, tá bom? Também vamos aprender as diversas traduções possíveis para esse sinal, para o sinal de conseguir. Na aula de hoje, nós teremos algumas frases, diálogos, para mostrar para vocês como o sinal conseguir é aplicado nesses contextos. Então, prestem muita atenção, porque, primeiramente, as frases virão sem tradução em língua portuguesa. Mas fiquem tranquilos, como de costume, depois eu vou explicar para vocês cada sinal novo que eu ensinar para praticar, tá bom? Vamos assistir à frase 1? Vou explicar a frase 1. Temos ali duas pessoas batendo papo, conversando bem informalmente sobre qual assunto? Sobre um jogo, não é verdade? Olha só, esse é o sinal de jogo, tá bom? Configuração de mão dessa forma, fazendo esse movimento, jogo, ok? Nós temos também esse sinal de jogo, olha só. Essa variação é o mesmo significado, tá bom? Muda apenas esse movimento, a mesma configuração de mão, a gente tem apenas uma pequena mudança de movimento. E nessa conversa, vocês podem perceber também que eles estão falando de jogo, de um jogo específico, né, que vai acontecer no sábado, né? Não se confundam, hein? Sábado com o sinal de aprender, são sinais diferentes, ok? Outra coisa também, não confundam sábado com o sinal da fruta laranja. Prestem muita atenção nessa expressão facial. Veja que a minha boca para laranja é diferente quando eu executo o sinal de sábado, tá bom? Então vamos continuar. Nessa conversa estão ali duas pessoas batendo papo e uma pessoa pergunta para a outra. Na sua opinião, tá? Olha só o sinal de opinião. Lembrando também que esse sinal de opinião pode ser, eu quero dar uma dica, uma sugestão, né? Ou então pode ser também, por exemplo, uma opinião boa, ruim, tá? Isso pode variar, mas em geral, qual que é a sua opinião a respeito do jogo, né? Que vai acontecer lá no sábado, do jogo de futebol. Olha só o sinal de futebol. Qual que é a sua opinião em relação ao jogo de futebol que vai acontecer no sábado? Lembra que a gente aprendeu esse sinal de grupo? Que eu expliquei para vocês que esse sinal de grupo pode estar relacionado a grupo de pessoas, tá? Pode estar relacionado, por exemplo, a grupo de crianças, a comunidade surda. Pode estar também relacionado a time, que é um grupo de jogadores. Aí ele pergunta, sábado, né? No jogo de futebol de sábado, na sua opinião, qual será o time, né? Qual será o time que vai ganhar a partida? Olha só o sinal de ganhar, ok? Esse é uma variação do contexto de hoje, tá bom? Ele vai ganhar, aquele time que vai conquistar a vitória. Olha, esse também é o sinal de vitória, tá bom? Vejam as configurações de mão e o movimento. Vitorioso, qual que é o time que saiu vitorioso? Aquele que realmente ergueu o troféu ali, não é verdade? Aquele primeiro do campeonato. Então vamos lá, esse é o sinal, qual que é o time que vai ganhar o jogo, a partida? Outra coisa também, tá bom? Outro contexto que esses sinais podem combinar, olha só. Quando você ganha um presente, olha o sinal de presente, gente, aprendam ele também, tá bom? Como se você estivesse ali amarrando o laço, né, daquela caixa, daquele embrulho. Olha só, ganhei um presente, né? Então vamos lá, você ganhou um presente, você ganhou uma casa, será que você ganhou o jogo? Né? Você ganhou um carro. Então esse sinal pode estar relacionado a diferentes contextos. Então a pessoa está ali, né? E a segunda pessoa responde. Olha, a minha
Lembra que nas últimas aulas nós aprendemos a localizar meu, seu e dele, né? Nós já aprendemos isso lá na mini aula lá atrás, ok? Mas aí a pessoa vai e responde, olha, na minha opinião, o time, esse é o sinal de grupo, mas nesse contexto time, o time azul, né? O time azul, azul é aquela cor do céu, aquela cor bonita, não é verdade? Tem muitas pessoas que têm olhos azuis. Só que a cor azul, dependendo do estado, ela tem alguma variação. Pode ser esse sinal, pode ser esse segundo sinal, olha só uma variação, e pode ser assim também, tá bom? Esse sinal de azul tem várias variações, vai depender muito do estado que você estiver, mas isso acontece, tá, gente? É da Libras. Mas vamos lá, na minha opinião, o time azul que vai sair vitorioso, que vai ganhar a partida. Conseguiram entender? Agora vamos rever a frase com a tradução para praticar. Sábado, nós teremos um jogo de futebol. Na sua opinião, qual será o time vencedor? Olha, na minha opinião, o time azul vencerá. Agora eu vou explicar para vocês a frase 2. Vamos lá? A frase 2, ela tem alguns sinais que estão relacionados a contextos de sentimentos, tá bom? Então é muito importante que vocês utilizem a expressão facial juntamente com esses sinais. Olha só, eu vou mostrar para vocês, né? Vou falar um pouco também a respeito de como equalizar se um sinal está significando muita dificuldade, pouca dificuldade. E vamos lá aprender os sinais dessa frase. Olha só, difícil, dificuldade, né? Esse é o sinal de dificuldade, difícil. Veja a configuração de mão, o movimento aqui da minha mão na testa, ok? Pode ser assim também, ó, muito difícil, né? Ah, mais ou menos difícil. Perceberam a expressão facial que muda? Então vamos lá, né? Dificuldades, lutas, né? Lutar, lutas. Vejam como que eu faço esse sinal. Ele combina ali com aquele esforço que você faz, aquelas lutas, aquelas tentativas que você tem diariamente para conquistar um objetivo. O terceiro sinal é esse, problemas. Olha só, você tem um problema, esse é o sinal de problemas, ok? Ele pode estar relacionado com diversos contextos, tá bom? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, problema no meu carro quebrou, né? Talvez você tenha um problema, né, no seu computador, né, o seu computador ali naquele momento travou, né, então você tem um problema. Talvez você tenha um problema de relacionamento, né, dentro ali da sua casa. Talvez você tenha um problema, por exemplo, no seu trabalho, né, porque o seu chefe ali é muito chato, né? Talvez você tenha um problema, né? Pode ser também com essa expressão, eu tenho um problema. Não tem problema não, tá? Não tem problema não. Essa frase negativa também pode ser utilizada. Olha só, problemas, dificuldades, lutas, precisamos ter paciência, tá? Esse é o sinal de paciência, olha só. Essa configuração de mão fazendo esse movimento, haja paciência, né? Então, assim, às vezes precisamos de muita paciência, não é verdade? Quando a gente tem um fardo muito grande, muita paciência. Então, vamos lá. Esse é o sinal de ter, né? Conseguiremos vencer, ok? Conseguiremos vencer lá no final. Agora vamos ver a frase novamente. Problemas, lutas, dificuldades. Mas precisamos de paciência, que conseguiremos vencer. Agora eu vou explicar para vocês a frase 3. Vejam esse sinal, geralmente, ok? É como se fosse ali conseguir, só que com esse movimento acelerado, com essa repetição, você faz essa expressão facial, né? E faz aqui geralmente. Esse sinal de geralmente normalmente combina com alguma coisa que em geral tem esse resultado, né? Em geral acontece dessa forma, né? Existe uma repetição,
né? Como se fosse, por exemplo, vou ali marcar uma idade da criança com 1 ano, né? Que é o nosso contexto. Então, geralmente com 1 ano ela começa a andar. Mas será que isso é em todas as crianças? Com 1 ano vai começar a andar? Não, né, gente? Isso é geralmente, quer dizer que pode haver uma pequena variação para mais ou para menos, tá bom? Então esse mais ou menos, ele vai combinar, porque em geral, geralmente a criança começa a andar com 1 ano. Entenderam geralmente? Ok? Então vamos lá, vamos continuar. Esse sinal de criança eu já ensinei para vocês, já expliquei em uma aula passada, não é verdade? Então vamos lá, a criança, né? Ou também você pode colocar esse outro sinal de criança, tanto faz. Temos aqui o sinal de aprender, que nós vimos hoje no início da aula, né? Lembra que a gente fez a diferença para vocês de sábado e aprender? São sinais diferentes, né? O mesmo movimento, a mesma configuração de mão, mas muda aqui a localização, né? Lembrando também que na expressão facial a gente pode alterar se vai ser um aprendizado rápido ou devagar. Olha só, nossa, estou aprendendo aqui muito rápido, né? Ou então, eu aprendi, né? Mais ou menos, quer dizer que aquela pessoa está demorando, né? Então veja como a expressão facial pode mudar esse contexto. Então vamos lá. Estou aprendendo Libras, né? Estou aprendendo, por exemplo, costura. Você vai aprender, por exemplo, pintura. Então, diversos exemplos e contextos que a gente pode utilizar com esse sinal de aprender, tá bom? É uma coisa nova, né? Que vai expandir ali a sua mente. Então vamos lá. Esse é o sinal de idade, ok? Sinal de idade. Esse sinal de idade, ele combina só com a idade de uma pessoa, tá bom, gente? Olha só, é diferente, por exemplo, se a gente for falar de anos. Quando a gente fala de anos e idade, são coisas diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, uma pessoa, ela tem, por exemplo, eu tenho 50 anos. Ou então, eu tenho 5 anos. Veja que eu utilizei o sinal de idade. Eu não utilizei o sinal de anos, né? Então, quando a gente fala de pessoa, é o sinal de idade. Agora, quando a gente vai fazer anos, né, esse sinal de anos, ele combina mais com marcação de tempo, de um período de tempo, né? Um tempo cronológico, tá ok? Vou dar um exemplo para vocês, né? O ano do meu nascimento, o ano do meu casamento, o ano de alguma coisa que aconteceu, quando eu quero marcar um período de tempo. Vamos ver a frase 3 novamente para a gente praticar, tá bom? As crianças geralmente começam a andar com 1 ano de idade. Gostaram da nossa mini aula? Aprendemos o sinal de conseguir. Você conseguiu praticar, aprender os sinais de hoje? Pratique até conseguir, tá bom? Não se esqueça de curtir e compartilhar com um amigo a aula de hoje. Nos encontramos na próxima mini aula de Libras. Até lá!